Nossa, Jesus. Amém, gente, graças a Deus, né? Bom dia a todos os irmãos que foram chegando aí durante o louvor que a Simone foi cantando, né? Vários irmãos chegando aí já, graças a Deus. Já estamos aqui com mais de 50 pessoas, né? Ao vivo com a gente aqui no Facebook. E nós já estamos também no Instagram, tá? Já estamos também no Instagram, ok? Então, estamos ao vivo agora no Facebook e no Instagram. Glória a Deus. Gente, vamos então compartilhar, né? Meditar aqui na Palavra de Deus, vamos meditar em alguns princípios, alguns valores, né? Eternos nessa manhã. Escreve um pouquinho mais para cá, isso, fica aí. Bom, gente, nós vamos começar lendo nessa manhã um texto bíblico que está no livro de Eclesiastes, tá? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ok? Nós vamos começar então lendo nesta manhã um texto bíblico. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Eclesiastes, né, livro de Eclesiastes, lá entre os livros poéticos da Bíblia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Os 5 livros poéticos da Bíblia. Para quem não fez o curso Panorama do Velho Testamento, com o pastor Ronaldo, então estou te explicando agora, né? 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Então nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz então o seguinte, olha: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Amém, gente? Amém. Bom, o que eu quero destacar nesse versículo aqui é esta frase que está no meio do versículo, que diz assim: pôs Deus, né? Pôs, ou seja, colocou Deus a eternidade no coração do homem, né? Então, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com essa sede, com esse anseio pela eternidade, tá? Tanto que, como a gente vai falar aqui daqui a pouco, a morte, gente, é uma coisa muito agressiva para nós, né? É uma coisa muito até difícil de entender, é uma coisa que parece que é estranha para nós, seres humanos. Por quê? Justamente porque por causa do que diz esse versículo. Porque, olha, vou reler aqui, 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também, também colocou a eternidade no coração do homem. Tá? Então, nós já nascemos, né? Nós já nascemos com uma sede pela eternidade, gente. Já existe no nosso coração, no coração do ser humano, uma sede pela eternidade, tá? Então hoje nós vamos conversar aqui sobre um dos capítulos, né, do livro, para quem ainda não viu, esse livro aqui. Mostra aí a sua capa, Simone. Esse aqui é Uma Vida com Propósito, é uma edição mais antiga, uma edição mais moderna, essa que a Simone está, uma revisada, né? Não sei se existe alguma mais moderna do que essa que a Simone está, mas enfim. É um livro que a gente recomenda muito, quem quiser depois ler, vale muito a pena a leitura deste livro, né? Porque a gente não vai cobrir o livro todo, nós vamos conversar aqui sobre alguns capítulos com vocês. Então, o capítulo que nós vamos conversar hoje, até o tema desse capítulo, é o seguinte: criado para ser eterno, tá? Você e eu, todos os seres humanos, deu uma travadinha aí. Você e eu, todos os seres humanos, nós somos criados para ser eternos, tá, gente?
Então veja, a gente está falando de propósito, né? Eu vou até começar por uma frase que está no meio do capítulo aqui, que eu achei interessante, que dá até para a gente começar o capítulo com essa frase aqui. Que o autor aqui ele diz assim: Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui. Olha aí, a gente está falando, não é? Sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Até temos falado sobre o propósito de Deus, sobre o plano de Deus para a nossa vida aqui na terra. Mas, gente, o plano de Deus para nós ultrapassa a vida nessa terra aqui, né? Ele é muito mais amplo, tá? Então, vou reler aqui, olha. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui, tá? Esse propósito de Deus não termina aqui na terra. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. Quantas décadas você já viveu? Quantas décadas? Não vou falar, não. Adivinha aí. Daqui a 4 meses eu completo 5 décadas, gente. Né? Não parece, né? Cara jovem, não, assim. não parece. Vou estar fazendo 50 anos, né? Daqui a 4 meses, se Deus quiser. Então, quantas décadas você passará neste planeta? Né? As pessoas vivem aqui, 70, 80... 100, né? No máximo, 100. A minha avó Maria está com 98 anos, né? Não sei se ela está me assistindo agora, mas ela está com quase 100 anos. Que seja a gente viva aí nessa faixa, que é difícil quem chega nessa idade, né? Mas veja, o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, envolve muito mais do que 7, 8, 9 ou 10 décadas que você viva aqui na face da Terra. O propósito de Deus para a sua vida, mais do que isso, o propósito de Deus para a sua existência, é um propósito que ultrapassa os anos que você vai viver na face da Terra. Ele é um propósito que inclui também a eternidade, tá? Então, por isso que o nome desse capítulo é Criado para Ser Eterno. Então, vamos lá. O autor ele diz aqui, esta vida não é tudo o que há. Tá? Não é tudo o que há. Veja que os ateus, né? Os ateus, eles são materialistas. Tá? Mas não é materialista no sentido de ser apegado com as coisas materiais. É materialista no sentido de acreditar que tudo que existe é apenas a matéria. Né? O ateu ele não acredita nas coisas espirituais, ele não acredita em uma realidade espiritual paralela com essa realidade material. Ele acredita só na realidade material. Então, para um ateu, quando a pessoa morreu, acabou, não tem mais nada. Acabou, morreu, acabou, enterrou, acabou. Aquela existência se findou. Né? Mas para nós cristãos, a vida não é tudo o que há. Né? A vida não é tudo o que há. Essa vida aqui não é tudo. Ainda existe mais depois dessa vida. Tá? Então, olha só, o Rick Warren ele usa algumas ilustrações, algumas figuras aqui que eu achei muito interessante, né, Simone? A gente estava até, ontem à noite a gente estava lendo aqui, olha. Ele fala assim, a vida aqui na Terra, a vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Né? Então, quando existe uma produção artística, não precisa ser feito primeiro um ensaio geral, não é assim? Né? Então ele fala que a verdadeira produção é a eternidade. Aqui na Terra é apenas um ensaio. Aqui a gente está só ensaiando para o que realmente há de vir, gente. Aqui não é o principal. Aqui é só o passageiro. O eterno vem depois. Olha a diferença. Passageiro, temporal, eterno. Tá? Então a vida aqui na face da Terra é apenas um ensaio. Né? Aí ele diz assim, você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. Então,
nós chamamos, né, a Bíblia, na verdade, ensina esse conceito, que depois da morte vem o quê? Vem a eternidade. Olha, essa palavra já diz tudo, é uma eternidade. Tá? Aqui é passagem, é tempo, é cronos, né? É cronômetro. Depois da morte é eternidade. É um conceito até difícil para a gente, né? Porque eternidade não tem fim, não acaba nunca. Na verdade não existe o tempo, na eternidade não existe tempo, né? É eterno. Mas assim, é como se a gente, às vezes eu gosto, para ilustrar isso, para explicar para as pessoas, eu gosto de falar, né, que é como se você vivesse, tá? Embora não exista tempo na eternidade, mas só para ilustrar, como se você vivesse 10.000 anos e não é o fim ainda. Depois que você viveu 10.000 anos, aí tem mais 100.000 anos. Ai, Jesus. Bom, gente, só que o pessoal liga pra gente na hora da transmissão. Aí eu tive que interromper aqui, mas acho que tá todo mundo aí, né? Vamos lá, continuando. Então, na eternidade é assim, tá? Você viveu, como eu estava falando, 10.000 anos e não é o fim. Aí depois que você viveu 10.000 anos, você vai viver mais 100.000 anos. Aí quando acabar esses 100.000 anos, você vai viver mais 200 milhões de anos. Não acaba, né? Veja, eu estou usando aqui uma medida de tempo, mas na eternidade não tem tempo, né? A eternidade não é feita por essa medida de tempo, é eterno, tá? Então, a gente tem que entender isso, que a vida aqui na Terra ela é passageira, tá? A gente está aqui só de passagem. Então, continuando com essas figuras, essas ilustrações que o autor usa aqui, ele fala assim: a Terra é um lugar de preparação, né? A Terra é a pré-escola, é o vestibular para a vida na eternidade. Tá? Então tudo isso aqui é apenas uma preparação. Olha as ilustrações, uma pré-escola, um vestibular, né? Olha essa aqui, é o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. Né? Por quê? Uma equipe, quando vai jogar, ela tem que treinar, né? Essa vida aqui não é o jogo principal, é só o treinamento, né? É a volta de aquecimento antes da corrida. Não é a corrida ainda, a corrida não começou, a corrida começa lá na eternidade. Aqui é só a volta de aquecimento, tá? Essa vida é uma preparação para a próxima vida, tá? Essa vida aqui é só uma preparação para a próxima vida. Então, ele diz aqui, olha, você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, aquilo que a gente estava falando agora, né? Você vai viver no máximo 100 anos, mas vai viver para sempre na eternidade. Por quê? Porque você foi feito para ser eterno, tá? Você foi feito para ser eterno. E aí, a gente vai falar aqui sobre, até um comentário que o autor faz aqui, sobre o versículo que a gente leu de Eclesiastes, né? Então diz aqui, olha, ele diz assim: você tem o impulso inato de ansiar pela imortalidade. Vamos entender essa frase aqui, né? Você tem um impulso inato, quer dizer, já nasceu com você. Você tem um impulso que já nasceu com você. E que impulso é esse? O impulso de ansiar pela imortalidade. Gente, eu estava falando aqui, né, das pessoas que são, dos ateus, né, daqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam nas coisas espirituais, que só acreditam na matéria, né, na matéria que existe aqui. Né, eles acreditam só na matéria, não nada espiritual. Mesmo os ateus, eles têm esse anseio pela imortalidade. Né? Eles anseiam pela imortalidade. Por quê? Porque isso está no coração do ser humano. Tá? Então, isso ocorre porque Deus, né, projetou o ser humano à sua imagem. Deus é eterno. E a Bíblia não diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus?
Então Deus projetou o ser humano à imagem dele. Por isso que nós temos esse anseio pelo que é eterno, né? Esse anseio pela imortalidade, tá certo? Vamos lá, seguindo aqui. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo, tá? Então veja, Deus, ele já... O que a gente leu aqui em Eclesiastes? Ó, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Esse anseio já está aqui dentro de nós. Então é isso que ele está dizendo aqui. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é porque Deus já nos condicionou, né, com esse desejo. Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Tá? E você pode ver, né, como eu já citei aqui, só para reforçar, todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, né? Eu falei aqui outro dia, né, que a única certeza que a gente tem quando nasce uma criança é que um dia aquele ser humano que nasceu vai morrer. A gente não tem nenhuma outra certeza, né? Se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ser gordo, se vai ser magro, se vai ser famoso, se não. Mas uma coisa a gente sabe, que vai um dia aquela criança, né, que vai se tornar um adulto vai morrer, tá certo? Agora, você já percebeu como a morte, gente, né? Todos nós aqui já fomos, né, num velório, né? Como a morte é uma coisa, né, como ele diz aqui, parece uma coisa anormal e injusta, né? Aquela separação é uma coisa muito difícil. Por que que é difícil? Porque nós não fomos criados, né, para cessar a nossa existência. Nós fomos criados para ser eternos, tá? Então, vamos lá, vamos ler um texto bíblico, Simone, você me ajuda aí? Pega a sua Bíblia aí, lê pra gente 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui esse texto. A irmã aqui, ó, Luciana Oliveira, está dizendo assim: anseio por viver aqui muito, né? Eu também, né? Claro que todos nós queremos viver muito, né? Eu também quero. Quem não quer viver muito aqui na face da terra, né? Só que tem uma coisa, gente. A gente vai falar daqui a pouco. A gente vai ler aqui uma frase do autor aqui. A gente anseia viver muito. Qualquer pessoa quer viver muito na face da terra. Mas a gente não pode deixar de pensar que um dia nós vamos partir, né? O grande erro das pessoas é viver como se a morte não fosse uma realidade. As pessoas, não vou nem pensar nisso, não vou nem falar disso, né? E nós temos que nos preparar, nós nos preparamos para tudo na vida. E a gente tem que viver, não é, já numa preparação para que quando esse dia chegar, nós estejamos preparados para que nós possamos ir para a eternidade, mas passar a eternidade na presença de Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão passar para a eternidade e vão viver toda essa eternidade, que eu disse que não tem fim, longe de Deus. Você já pensou que coisa terrível? Alguém ir para a eternidade, né? Essa eternidade que não acaba nunca, como eu estava falando agora aqui, não acaba nunca. A pessoa ir para a eternidade e ficar a eternidade inteira longe de Deus, fora da presença de Deus, deve ser uma coisa realmente horrível, né? Por isso que Jesus, tem até alguns pregadores aí que eles costumam dizer que Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Vai deixar bem fixo na mente das pessoas, né? Por quê? Porque realmente existe. É como um pai, né, e uma mãe que fala para os filhos tomarem cuidado, né? Eu sou assim. Quando um filho vai sair de casa, eu fico, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado.
Às vezes eles até riem de mim de tão chato que eu sou de ficar falando cuidado, 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 né? Mas por que que um pai faz isso? Porque realmente ama o filho, né? Então, Jesus ele ama tanto o ser humano a ponto de ter dado a sua vida, que ele está nos evangelhos muitas vezes alertando para o cuidado que as pessoas têm que ter com a eternidade sem Deus, com o inferno, que é a eternidade sem Deus. Uma eternidade longe da presença de Deus é o inferno, é um inferno, é o inferno propriamente dito, tá certo? Agora, uma eternidade na presença de Deus é o céu, né? Esse é o céu, é uma eternidade na presença de Deus. Então, é isso, né? A palavra de Deus nos orienta. Bom, vamos lá. Lê pra gente. A gente pensando em tudo isso, que a gente tem que, assim, sempre agradecer muito a Deus, porque nós fomos alcançados, né? Porque é um privilégio, né? As pessoas aí fora, elas desprezam isso, né? Elas não sabem o que elas estão perdendo, né? Então, nós temos que agradecer a Deus mesmo pelo fato dele ter aberto os nossos olhos para a verdade, né? Para a eternidade. Alguém perguntou aí qual era o capítulo, 2 Coríntios 5:1, né? Não, 5:1. 5:1, tá? Posso ler? Pode ler. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, aqui nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre essa casa aqui, terrena, que é esse corpo no qual nós habitamos hoje, que é um corpo corruptível, né? Um corpo sujeito ao pecado, sujeito à fome, sujeito ao sofrimento, sujeito a todas as limitações, né, da natureza humana. Então, esse corpo aqui é um corpo corruptível, sujeito à morte, sujeito às enfermidades, tá certo? E na eternidade nós vamos ter um corpo glorioso. Na verdade, é o mesmo corpo. Esse é um mistério, né, que a Bíblia fala. É o mesmo corpo, só que transformado, né, de corpo corruptível para corpo incorruptível. Tá? É o mesmo corpo. Por exemplo, Jesus, né, quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou em corpo glorioso. Tá? Por isso que Jesus ressurreto, ele não morre mais, né? Até, se não me engano, o apóstolo Paulo fala disso aos romanos, porque é um corpo glorioso, tá? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, então se essa casa aqui, esse corpo corruptível, essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, como que acontece isso? Através da morte, né? Nós sabemos que se isso acontecer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo ele contrasta esse corpo corruptível, ele fala que é uma casa terrestre, né? Uma casa terrestre, e o corpo glorioso ele fala que é um edifício, né? Não feito por mãos humanas, eterna nos céus, né? Um edifício eterno nos céus, tá? Então, ou seja, por que a gente está falando isso? Porque o seu corpo terreno, né, ele é apenas uma residência temporária do seu espírito, tá? É apenas uma residência temporária, tá? Por isso, por que a gente está falando isso? Porque a gente está querendo mostrar, né, através da Bíblia, que essa vida aqui na face da Terra não é tudo o que há, tá? Não acaba aqui, tá? O seu corpo terreno, ele é apenas uma residência temporária do seu espírito, tá? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Preste atenção.
Como está o seu relacionamento com Deus aqui na Terra? Corre, gente! Corre para ficar pertinho! Corre, corre! Porque o seu relacionamento com que um Deus de amor vai mandar as pessoas para o inferno, né? Deus é amor, como é que ele vai mandar as pessoas para o inferno? Ora, gente, se a pessoa passou a vida inteira na Terra sem querer, não quis ter relacionamento com Deus, como é que essa pessoa vai querer ou vai poder ter relacionamento com Deus na eternidade? Falta de oportunidade a pessoa não teve enquanto ela esteve aqui, então, né? Acho que foi o C.S. Lewis que falou, né? O C.S. Lewis que falou que o inferno é um monumento construído à liberdade de escolha do ser humano. Se o ser humano passou a vida inteira escolhendo ficar longe de Deus, como é que Deus vai colocar ele no céu? É verdade. Né? Ele escolheu, ele passou a vida inteira querendo ficar longe de Deus, então ele vai ficar a eternidade toda longe de Deus também. Certo? Então, veja, o seu relacionamento com Deus na Terra determina o seu relacionamento com Deus na eternidade, né? Se aprender a amar, convidado a passar o resto da eternidade com Ele. Preste atenção nisso. Então veja, qual é a resposta que você tem dado ao Filho de Deus, a Jesus? Se você tem aprendido a amar a Jesus, a confiar nele, o que vai acontecer? Você vai passar o resto da eternidade com Ele. Porque essa foi a sua escolha, né? Claro que é uma escolha que foi, né, ocorreu porque o Espírito Santo, né, trabalhou no seu coração para que você se voltasse para Deus, né? Mas não deixou de ser uma decisão, né? A gente tem que ter uma decisão, tá certo? Agora, veja só, entretanto, se a pessoa desprezar o amor, o perdão e a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus, você passará a eternidade separado de Deus. Né? Simples assim. Né? Tudo depende da resposta que nós damos à oferta de salvação que Deus tem feito a nós através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente está fazendo essas lives, né, todas as manhãs. A gente sabe que a gente tem alcançado, graças a Deus, muita gente, não só ao vivo, mas depois muita gente assiste, muitos de vocês compartilham, né? Então, assim, eu quero dizer, se alguém está ouvindo a gente agora ou depois, né, que ainda não fez, né, não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, né, de receber Jesus como Senhor, como Salvador, você precisa fazer isso. E passar a viver a sua vida na presença de Deus, porque isso é que vai determinar o seu destino eterno, tá? Olha, escuta só essa frase. Eu acho essa frase aqui fantástica, né, do C.S. Lewis, está aí, né, no seu livro. O C.S. Lewis é um escritor que a gente gosta muito, né? É um escritor cristão, ele já morreu, ele viveu no século passado, no século XX, né? Ele foi o C.S. Lewis foi o cara que escreveu aquele livro, As Crônicas de Nárnia, né? A gente tem até os filmes aí que são feitos sobre as Crônicas de Nárnia, e outros livros, né? Ele escreveu muitos livros, tanto de defesa da fé cristã. Ele era um ateu que se converteu ao cristianismo, e ele escreveu muitos livros, tanto de defesa da fé cristã, como romances assim, infanto-juvenis, né? Muito bons. A gente já leu aqui, eu tenho aqui o livro As Crônicas de Nárnia, são 7 crônicas, né? Tive a oportunidade de ler já, meu filho Guilherme já leu, não sei se a Simone já chegou a ler, acho que esse livro acho que não, né, Simone? Mas é um autor muito bom, né, que a gente gosta muito. E ele tem uma frase, você tá com a frase aí? Essa aqui existem nas duas tipos de pessoas? Olha, gente, preste atenção nessa frase, a Simone vai ler aqui essa frase. Existem apenas 2 tipos de pessoas:
as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Deu para entender? Preste atenção nessa frase. O C.S. Lewis diz que existem apenas 2 tipos de pessoas na face da Terra. Aquelas pessoas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas pessoas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Dá para entender isso? Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, esses vão passar a eternidade com o Senhor. Agora, aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade, aí esses não vão passar a eternidade com Deus. Por quê? Porque esses a quem Deus disse, seja feita a tua vontade, são aqueles que não quiseram render as suas vontades à vontade de Deus. Quiseram viver essa vida de acordo com a sua vontade. Então, seja feita a sua vontade. Mas depois não vai reclamar que foi parar no inferno, né? É isso que eu falei, não tem jeito. Não tem como, né? As pessoas falam, mas como um Deus de amor vai lançar as pessoas no inferno? Mas como que Deus pode colocar no céu uma pessoa que não quis ir para lá, passou a vida inteira rebelde contra Deus, zombando de Deus muitas vezes, das coisas espirituais, negligenciando? Como que Deus vai colocar essa pessoa no céu? Não tem sentido, não tem lógica, tá? Então, gente, olha, o autor aqui, o Rick, ele fala assim, tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na Terra, né? Vamos lá. Agora, olha só que interessante aqui. Ele diz assim, quando você compreender que há mais que apenas o aqui e agora, quando você entender que existe mais do que apenas o aqui e o agora, você vai começar a viver de forma diferente. E aqui tem a ver com a questão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Tá? Quando você entender que essa vida aqui na face da Terra não é tudo que existe, então você começa a viver de forma diferente aqui na face da Terra, né? Olha, você começará a viver à luz da eternidade, né? Você entender que a vida aqui não é tudo o que há, aí você começa a viver esta vida na Terra à luz da vida que virá depois da morte, que é a eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Quando você entende que existe um Deus, né, que existem valores e princípios absolutos, tá, gente? Preste atenção nisso. A gente está vivendo uma época de relativismo moral. A gente está vivendo uma época em que as pessoas questionam tudo e querem relativizar os princípios eternos que Deus estabeleceu, os princípios absolutos que Deus estabeleceu na sua palavra, né? E tem muito crente entrando nessa conversa, gente. Isso é que é triste. Tem muito crente que não tem conhecimento bíblico, não tem senso crítico e engole tudo que a sociedade está passando. Tá? Então, veja, existem valores e princípios morais absolutos, inegociáveis. Tá certo? Então, quando você começa a viver crendo que existe um Deus, que esse Deus estabeleceu princípios e valores eternos, que um dia você vai ter de comparecer perante esse Deus para prestar conta da sua vida, quando você começa a viver a vida sob a perspectiva da eternidade, à luz da eternidade, a sua vida vai mudar, o seu comportamento vai mudar. O que ele fala aqui, isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Você vai começar a repensar os seus relacionamentos, a maneira como você se relaciona, como você trata as pessoas, né?
você vai repensar suas tarefas, as circunstâncias todas da sua vida, né? Vamos lá? Seguindo aqui, olha. Ele vai continuar nessa direção aqui que eu estou falando. Muitas atividades, metas e até problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes, indignos de atenção. Quando a pessoa começa a pensar, né, nessa vida que é a luz da eternidade, gente, aí as coisas mudam, né? Muitos valores vão mudar, né? E muitas atividades que a pessoa tem, metas e até problemas, né, que pareciam importantes, quando você começa a ver a vida à luz da eternidade, esses problemas eles se tornam banais. Essas metas, essas atividades, você começa a pensar na verdadeira, qual é a verdadeira razão da existência? Qual é a verdadeira razão, né, de nós estarmos aqui na face dessa terra, tá certo? Então os seus valores mudam. Olha só que interessante. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro e o seu tempo, né? Quando a pessoa começa a enxergar a existência aqui na face da terra à luz da eternidade, tá? Então ela começa a utilizar com mais sabedoria o tempo dela e o dinheiro dela, os recursos dela, né? Você passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas, né? É muito interessante isso aqui, né, gente? Veja que eu estava esses dias aqui até conversando com a Simone, né? Eu realmente, assim, eu louvo muito a Deus pela vida que ele tem me dado, sabe? Graças a Deus. Eu sou uma pessoa feliz. Ainda bem, né? E realizada, né? Não é que a gente não tem problemas, né? Todo mundo tem problemas, né? Mas o que acontece? Deus tem me dado a oportunidade de poder dedicar a minha vida para Ele, para a obra dEle, né? Graças a Deus, a minha atividade, que é o ministério, me permite ter tempo para meditar nessas coisas, né? E eu estava falando esses dias para a Simone, olha, se alguém chegasse para mim e falasse, olha, eu tenho um emprego para você, que você vai ganhar 30 mil reais, 50 mil reais por mês. Olha, não vai nem precisar fazer muita coisa, né? Não fazer muita coisa não, ia precisar fazer muita coisa. Para 50 mil reais... Você vai ganhar 50 mil reais por mês, tá? Fica tranquilo, 50 pau todo mês. Só que é o seguinte, você vai ter que sair de casa às 7 horas da manhã e trabalhar até 10, 11 horas da noite, sem parar. Trabalhar. Eu falei para ela, eu ia recusar. Porque, o que adianta para mim ganhar 50 mil reais por mês e não poder dedicar o meu tempo para pensar nessas coisas, para ter tempo com Deus, para aprender outras coisas também que eu gosto de aprender, que eu gosto de estudar. Irmão, tem coisa que o dinheiro não paga, não compra, sabe? Não compra. Então, é isso aqui que eu estou tentando explicar para vocês, né? Quando você olha para essa existência do ponto de vista da eternidade, né? Você começa a reorganizar a sua vida, você começa a ver que, né? Como ele diz aqui, riquezas, realizações, fama, isso não tem valor. O que tem valor é justamente você poder investir, né, o seu tempo, os seus recursos no seu relacionamento com Deus, tá? As suas prioridades são reorganizadas. Vamos lá, vamos seguir aqui. Senão Paulo diz, né, lá em Filipenses 3,7, antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Né? Ele diz, considero como refúgio, né, na outra tradução, né, como
como nada, né? Diante daquilo que Cristo fez em favor dele, né? Exatamente. Então, olha, vamos lá, vamos seguir aqui. Gostaria de terminar essa parte hoje, não sei se vai ser possível, mas vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Ele fala aqui, olha, a morte não é o fim, tá? Mas a transição para a eternidade. Não é o fim, é a transição, né? Por isso, existem consequências eternas, olha, consequências eternas para tudo aquilo que você faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. Então, quando você olha a vida nessa perspectiva da eternidade, você então começa a entender, até à luz da Bíblia também, que existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz aqui na face da terra, de bom ou de ruim, né? Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Exatamente. É interessante, né? Agora precisa saber se esse acorde é um acorde afinado ou desafinado, né? Tem que ser afinado, viu, Tem que ser gente? afinado, né? Vamos lá. Olha, ele diz aqui, o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo, né? Hoje em dia as pessoas só pensam em curto prazo. Né? O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Mas você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa, né? Sempre manter essa questão da eternidade presente. Por quê? O que vemos hoje, gente, aqui na nossa vida, aqui na face da Terra, é apenas a ponta do iceberg, né? A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Já viu a foto, a imagem de um iceberg? Você só vê a pontinha, né? Para fora da superfície da água. Toda aquela parte que está para dentro, você não vê, né? Por isso que a gente tem essa expressão, a ponta do iceberg, né? Só a ponta. Tá certo? Então, a eternidade seria como aquela parte que tá abaixo da superfície, que é muito maior, né? Aqui na Terra é só a pontinha do iceberg, né? Bom, aí ele fala aqui que o nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu, né? Então a gente falou aqui, se Deus, através de Jesus, alertou muito sobre o inferno, né, a gente tem na Bíblia algumas passagens que dão um vislumbre do que é o céu, mas ainda assim o nosso cérebro, a nossa mente, ela não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. A Bíblia até usa algumas expressões, né? Deus usa algumas expressões que nós possamos entender um pouco, mas elas são muito opacas, elas são muito tímidas para descrever o que é o céu. Aliás, não existem palavras na linguagem humana para descrever o que é o céu. O céu é muito grande, é muito maravilhoso, né? No céu nós seremos libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra, desfrutaremos da contínua companhia de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Né? Já pensou? A gente que está aqui nessa terra, né? Tanta dor, tanto sofrimento, né, gente? Tanta injustiça, né? Mas a Bíblia nos diz que no céu nós seremos libertos de toda dor e de todo sofrimento. Seremos recompensados pela nossa fidelidade aqui na terra. E o que é mais importante, vamos desfrutar da contínua companhia de Deus por toda a eternidade, tá? Bom, deixa eu terminar aqui, estou correndo aqui nesse finalzinho, tá? Olha, escuta essa parte aqui. Você pode sentir que é desagradável pensar a respeito da morte, né? Mas, na verdade, não é saudável viver negando a morte. Tá? Não é saudável viver negando. Né? Como eu falei agora há pouco, tem gente que fala, não vamos falar nisso. Né? Mas, olha, a gente se prepara para tudo na vida. A gente tem que aprender a se preparar também para o momento da partida. Né?
O Rick Warren ele diz aqui, somente um tolo, espero que você não seja um tolo, porque somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você passar pela vida despreparado, né, para aquilo que todos nós sabemos que vai acontecer, que é a morte, isso é tolice. Nós temos que nos preparar. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, e não menos. Você deve pensar mais e não menos a respeito da eternidade, né? Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Tá? Você não precisa ter medo da morte se você possui um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus. Né? Eu estava até pensando, lendo isso aqui hoje de manhã, novamente, eu estava pensando sobre a morte, né? Estava pensando que, sabe, por exemplo, no meu caso, né? Não é o medo da morte, né, gente? Para o cristão que conhece a Deus, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não é o medo da morte. Às vezes o que toca a gente é a separação, né? A separação, você deixar de conviver com as pessoas que você ama, isso que é realmente muito triste, né? Esse é o aspecto muito triste da morte. Agora, se a pessoa tem um relacionamento com Deus através do Senhor Jesus Cristo, a pessoa não precisa temer a morte. Por quê? A morte é a porta para a eternidade. Né? A morte é a porta, é o caminho, vamos dizer assim, por onde você vai para a eternidade. Né? A morte será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Preste atenção nisso. É o último momento do seu tempo na terra, mas não é o fim, porque depois é que o jogo começa de verdade. Aqui é só o treinamento, lembre-se disso, né? Então, a morte será o seu nascimento na vida eterna. Agora, para aqueles que andaram sem Jesus, será o nascimento na morte eterna. E morte eterna não significa deixar de existir. Significa continuar existindo eternamente longe de Deus. Tá? Então, já estou chegando ao fim aqui. Olha só, nosso tempo na Terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Né? É interessante isso. Né, gente? É interessante isso. Se você comparar a nossa vida aqui, por exemplo, se você viver 100 anos, que é difícil alguém viver 100 anos, esses 100 anos, comparado com a eternidade, é como se fosse um piscar de olhos, passa assim. Como diz aquela expressão, é um pingo d'água no oceano. Sabe o que é essa vida aqui? Já viu o oceano? Os cientistas dizem que o planeta Terra ele é constituído de 2/3 de água. Né? 1/3 de terra e 2/3 de água. É muita água. É muita água, né? Então, a vida aqui na Terra é uma gotinha desses 2/3 de água que tem no planeta Terra. Tá? É isso. A vida aqui na Terra é isso. Não passa de um piscar de olhos. Agora, a gente tem que ter a noção de que as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas aqui na face da Terra, elas trazem, né, também as consequências são eternas, tá? Então, olha, os atos desta vida definem o destino na próxima, tá? Os atos desta vida definem o destino na próxima. O autor aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Até lembrei desse texto agora aqui, é interessante, né? Está lá na carta aos Hebreus, Hebreus 9, finalzinho do capítulo, agora não lembro o versículo. Né? Mas aos homens está determinado morrer uma só vez. Então, se alguém que está me ouvindo aí acredita na chamada doutrina da reencarnação,
Não tem base bíblica, tá? Porque se os homens morrem uma vez só, então eles não reencarnam, né? Porque se reencarnasse, ficaria morrendo várias vezes. E reencarnando, e morrendo e reencarnando. A Bíblia não dá base para essa doutrina chamada da reencarnação. Porque aos homens está ordenado morrer uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Tá? Então, meu amigo, você tem que pensar na eternidade enquanto você está vivo. Enquanto seus olhos não se fecharam para sempre. Tá? Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda não tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, faça isso imediatamente, porque você não sabe do dia de amanhã. Como diz uma música antiga, amanhã pode ser muito tarde. Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Jesus pode voltar essa noite. Sem contar isso. Para você. Se ele não voltar para arrebatar a igreja, ao menos ele pode voltar nesse sentido, né? Então, amanhã pode ser muito tarde. Então, hoje Cristo te quer libertar, né? Olha, se tivesse essa música aí. Agora você falou muito tarde. Né? Então, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, se você que está me ouvindo ou que vai me ouvir depois, né, ainda não fez essa entrega de vida a Cristo, você precisa fazer essa entrega da sua vida a Cristo. Reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. E buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Para que você possa, né? Claro que a nossa salvação não é por méritos, né? Mas aquele que nasceu de novo, ele busca viver de acordo com a vontade de Deus. A salvação é pela graça. Mas a santificação é o resultado do novo nascimento, da salvação. Então, você deve entregar sua vida a Cristo, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e isso vai te possibilitar, gente, viver a eternidade com Deus, tá bom? Eu vou terminar aqui com uma pergunta que o Rick faz aqui para a gente refletir, né? Ele diz assim, uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Né? Para a gente pensar aqui, né? Uma vez que eu fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? Já que o que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? Né? E o que eu não estou fazendo que eu deveria começar a fazer? Olhando por essa já está avançado, né? Mas muito bom ter todos vocês aqui conosco nesta manhã. Vamos lá.
Jesus, te agradeço. Deus proveu, né, a nossa salvação por meio de Cristo Amém. Jesus, nosso Deus. Senhor. Aleluia. Amém? Gente, nós vamos orar agora. Eu vou pedir para a Simone fazer essa oração, tá? Gente, nós vamos orar aqui. Tem alguns pedidos aqui, né? A irmã Eliane pediu oração pelo Marcos, que está, né, com o Covid, mas segundo ela está se recuperando bem em casa. Nós vamos continuar orando. Nós vamos orar pela família do cunhado da Midori, a família do Peter, tá? Que eles, infelizmente, faleceu. Aquele senhor, até nós oramos por ele, o senhor Yamada, né? Mas aprove a Deus recolhê-lo. Então nós vamos orar pela família que está de luto. Vamos orar pela dona Dedicarmos esse tempo para o Senhor, para a sua palavra, Pai. Muito obrigado. É realmente um alimento espiritual para nosso espírito, Senhor, e nós agradecemos.